Bom dia. Bom dia. Hoje eu estou um pouco mais nervosa que nos outros dias. Não sei, acho que é o frio, né? A semana passada, vocês ouviram, né, da série de ensinos Família Projeto de Deus, vocês ouviram sobre aliança, né, com o pastor Álvaro e a Silvana. E hoje a gente continua, foi só o Álvaro? Hoje nós continuamos com o terceiro assunto do tema, Família Projeto de Deus, comunicação na família. Então, esse tema é muito importante, né? Esse assunto que a gente vai falar hoje, porque tudo começou com a comunicação no mundo, né? Então, a gente vê a comunicação desde o início da criação. E eu não sei quantos aqui conseguiram ler Gênesis de 1 a 3, já? Se não leram, leiam. Se leram, leiam de novo e continuem lendo. Porque a palavra de Deus, ela é rica para nos renovar todos os dias. Mesmo que a gente leia o mesmo versículo 1000 vezes, o Senhor vai falar. Às vezes ele fala alguma coisa diferente, ele traz uma novidade de vida para nós. Nós somos transformados o tempo todo e renovados pelo nosso entendimento o tempo todo, né? Através da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor em nós. Então, a gente vê lá que em Gênesis Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra. Então, nós vemos ali várias vezes Deus dizendo, né? Haja luz, haja separação entre céus e terra, haja animais, que Deus disse, haja ervas frutíferas, árvores. Então, o Senhor trouxe, Ele cria o homem também pela sua palavra. O Senhor, com a comunicação dEle, Ele sopra no homem o fôlego de vida. O Senhor é um Deus comunicativo. Então, toda a comunicação que nós entendemos hoje como mensagem vem do Senhor, né? Com a sua palavra, o Senhor também conversava com o homem e com a mulher e disse para eles, estabeleceu limites através da conversa. Como é importante conversar com os nossos filhos sobre limites, né? Não só estabelecer, isso não pode, mas Deus disse os motivos do não pode. Então, não façam. Por quê? Então, é a conversa sobre limites, sobre regras, sobre combinações na nossa casa, precisa acontecer. Então, o Senhor nos ensina isso. Desculpa, deixa eu tirar o som. Gravando. E o Senhor nos ensina isso desde o princípio. Então, não tem... E continua ensinando. Porque mesmo depois do pecado... Mesmo ainda, né, quando o homem se escondeu, o Senhor ainda o procura, ainda tenta uma conversa com o homem que seja franca, que seja transparente, que seja de salvação, que seja de restauração. Mas o homem ainda foge de Deus, se esconde do Senhor. Então, mesmo assim, o Senhor não desiste de conversar com o homem e com a mulher. E o Senhor continua conversando com a gente. E Jesus, ele é chamado de Logos, né? Logos é a palavra, do grego é palavra, é mensagem. Então, nós entendemos que o Senhor continua nessa tentativa de conversar e estar falando conosco. E hoje ele fala conosco através da sua palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, que tem tudo o que precisamos saber sobre a nossa vida para termos uma vida santa e agradável diante de Deus, porque a vontade de Deus, ela está totalmente revelada, toda revelada, e é a verdade que está ali na palavra de Gênesis e Apocalipse. Nem uma vírgula a mais, nem um ponto a mais, nem um parágrafo a mais, nem uma palavra a mais, e nem a menos. Tudo está ali. Então, se tu quer saber o que Deus quer falar para ti, se tu quer ser um receptor da mensagem de Deus, leia a palavra dele. Ele vai falar contigo ali. E o Senhor continua falando mesmo com a sua boca, para os homens, antes da palavra ser escrita, antes da mensagem ser escrita, ele continua falando com a sua própria boca ali, através de Caim, através de Noé, com Abraão, ele vai falando com o homem ainda, até que a palavra fosse escrita, né? Em pedras primeiro e depois em papéis.
Jesus é chamado. E o que a palavra diz para nós é sobre comunicação. Então, vamos definir primeiro o que é comunicação. Comunicação é um ato de transmitir e receber mensagens. E isso pode ser por palavras ou não. Tem um livro muito interessante, da psicologia, que chama O Corpo Fala. Eu tenho esse livro em casa e é interessantíssimo. A forma como você senta, do jeito que você está em pé, se você está com o corpo para trás, ou com o corpo para frente, ou com o ombro inclinado, ou com o ombro ereto. Então, da forma que tu estiver, teu corpo está transmitindo uma mensagem. E às vezes a gente nem se dá conta, mas o nosso corpo fala com os nossos gestos. Existe a língua de Libras, que para os surdos. Então, existe aquela linguagem de Libras que é muito interessante. Os cegos também, que não veem, conseguem por braille ler mensagens. Então, existem muitas formas de mensagem. Acho que a primeira mensagem passada pela tecnologia foi telégrafo? Acho que foi a primeira, Leandro. Leandro, historiador da nossa igreja. Foi o telégrafo o primeiro instrumento tecnológico de transmitir mensagens ao longe? O código Morse. Existe ainda, Muito legal aquilo, interessantíssimo, Mas, enfim, o que nós precisamos saber sobre comunicação que a palavra de Deus diz? O que Deus espera de nós sobre comunicação? Lembrando que quando Adão respondeu para o Senhor no jardim do Éden, depois dele ter pecado, ele usou uma expressão agressiva, ele foi agressivo com Deus. Porque quando Adão respondeu para Deus, ele disse ali em Gênesis 3:12, porque foi em Gênesis 3 que o homem peca. Em Gênesis 3:12, Adão responde assim para Deus: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, Adão, ele julga Deus pelo que Deus fez, ele julga a mulher, ele justifica o seu erro, colocando a culpa em outro. Foi uma comunicação agressiva, foi uma comunicação violenta. E ali, a primeira reação do homem já mostra o coração dele, o que ele tinha no coração. Ele culpa a Deus, porque foi tu que me deu essa mulher aí que me fez eu comer. Então, olha, não sei o que houve aqui, mas eu fui uma vítima. Então, Adão já usa essa palavra, mas mesmo assim o Senhor o cobre, o cuida, o protege, dando para ele assim uma proteção para ele não comer da árvore da vida e continuar ali em pecado pela eternidade, Tira ele do jardim. Mas o que a palavra de Deus diz para nós hoje sobre comunicação? Em Efésios 4, 29 a 32. Eu vou pedir que vocês abram a palavra ali. Efésios 4, de 29 a 32. Eu estou usando a Bíblia Almeida 21. Se vocês querem colocar ali, o pessoal da mídia ali colocar essa versão. Mas podem, se alguém tiver uma versão diferente, quiser dar uma... Abriram? Então, ali tem assim escrito, vamos ler? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição. Em algumas versões está a palavra torpe, na maioria eu acho. E o que é torpe? Já buscaram no dicionário? Torpe é uma palavra que causa destruição, é asquerosa, é uma palavra asquerosa, é uma palavra nojenta, no dicionário diz, é uma palavra que é maculada, desprezível. Então, não saia da nossa boca nenhuma palavra que cause isso. Como é que deve ser então? Mas somente a que seja boa para edificação,
a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E continua. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade, que pode fazer com que a gente fale palavras torpes. Então, precisa ser eliminado do nosso meio todos esses sentimentos que podem fazer com que a gente cause dano no outro. O que deve, o que Deus espera, o que Ele quer, o que Ele nos orienta nessa carta que Paulo escreveu ao povo de Éfeso, aos Efésios. Ele diz que a nossa palavra deve ser boa, que a nossa mensagem transmitida ao outro deve ser boa, para que quando o outro receba, que o receptor tenha essa palavra, receba de nós e ouça essa palavra, ou essa mensagem do nosso corpo, porque se o corpo fala um olhar viradinho, ou um olhar desprezível, um olhar mau, também é uma mensagem, ou um desprezo, também é uma mensagem, amargurado, irado, né? Então, para que essa palavra crie, ou cause no coração do outro, desenvolva no coração do outro, tem que desenvolver edificação. E o que é edificação? É crescimento. Quando a gente pensa em edificação, dá para pensar em edifício, em construção, né? Então, como é que o edifício ele é feito, né? Como se constrói, tijolinho por tijolinho. Então, esse tijolo precisa ser bom. Precisa criar no coração do outro, trazer para o coração do outro uma transformação de bondade, de conforto, de consolo. É essa comunicação que Deus espera de nós. É essa comunicação que o Senhor nos orienta. Então, que a gente seja essa pessoa que leve palavras de edificação. E onde deve começar a comunicação? Na igreja? Aqui foi escrito para a igreja de Éfeso. Mas também nessa carta a gente encontra muitas orientações para a família. Se a gente ler a carta de Efésios, a gente vai ver que ali tem muitas orientações que são para a família. Que é para como eu tenho que conviver na minha casa. E como nós vimos lá no primeiro encontro, o princípio de tudo é a família. Então, o Senhor cria toda a natureza. O Senhor cria toda a natureza e depois Ele coloca ali o homem e a mulher que Ele havia criado para administrar aquela natureza e se relacionarem de uma forma adequada, conforme Deus, porque eles foram criados moralmente à semelhança de Deus. E se a gente entende que a família é o princípio de toda a criação, então nós precisamos também entender que a nossa conduta, a nossa moral, o nosso princípio bíblico, a nossa transformação no Senhor tem que começar na nossa casa. Ainda que eu tenha me convertido, só eu da minha casa, eu tenha sozinho me convertido na igreja, não é só na igreja que eu preciso ter um bom comportamento. Aliás, esse bom comportamento que vem do Senhor na minha vida, essa transformação, ela precisa começar na minha casa, para que os outros vejam. E esse testemunho consiga converter o coração dos outros ao Senhor Jesus, através da minha vida. Isso é possível? Sim, ainda que toda a tua casa seja de uma forma assim, super contrária à palavra de Deus, que eles não creiam, que sejam ateus, que sejam de uma religião totalmente contrária ao cristianismo. Ainda assim é possível que com o nosso testemunho a gente mostre o Senhor Jesus na nossa casa, com a comunicação. Porque a palavra diz, aquele que furte não furte mais, aquele que mente não minta mais, aquele que grita não grite mais, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, sejam eliminadas do nosso meio. Isso é uma forma de comunicação.
E tem que começar na nossa casa. E falando de casais, duas pessoas diferentes que se unem, totalmente diferentes, cada um com a sua individualidade. Não individualismo, não confundir individualidade com individualismo. São coisas muito diferentes. Então, quando eu tenho as minhas diferenças, eu sou uma pessoa diversa do Alberto. Eu tenho a minha individualidade, ele tem a individualidade dele. E mesmo assim, com as nossas diferenças, a gente vai se comunicando e um tomando o jeitinho do outro. É assim que acontece o casamento, quando a gente se torna um. Já juntaram duas massinhas de cores diferentes? Quem já viu massinha de modelar aqui, já pegou na mão? Junta as duas massinhas de modelar de cores diferentes, mistura bem e tenta separar. Uma toma um pouco da cor da outra. É assim que acontece o casamento. A gente acaba ficando meio igual ao outro. Mesmo que a gente se case, seja assim, eu tenho coisas muito diferentes. Né? Eu gosto de filme de terror, ele gosta de aventura. Né? Nada a ver. Mas aí a gente vai convivendo, um dia ele resolve assistir um filme eu não gosto de filme de terror, eu não sei porque que eu usei esse exemplo. Mas não, ele gosta de filme de aventura, eu sou romântica. Aí ele não tem muito tempo, muita paciência de assistir meus dramas. E aí ele vai um dia assistir o meu filme, e um dia eu vou assistir o filme dele. E aí um dia a gente vai querer assistir o filme do outro. Isso acontece. Né? A gente tem 41 anos de casado, a gente ainda está aprendendo um monte de coisa. Mas a vida acontece dessa forma na família. Os filhos ainda nascem diferentes de nós. E a gente precisa ter um tipo de comunicação para cada filho. Não é a mesma para todos. Para quem tem muitos filhos aqui sabe, né? A gente tem muitos filhos, a gente sabe, né? Não é fácil, não. Até para quem tem um só, né? Ama. Então, o que o Senhor pede aqui em Efésios 4, de 29 a 32? Ele pede uma comunicação pacífica e amável, que cause o bem, que proporcione o bem. É isso que o Senhor espera de nós, como igreja, como seus filhos. Aliás, Ele espera de toda a humanidade, mas como filhos de Deus, a gente recebe isso pelo Espírito Santo dEle. Então, para nós, fica mais fácil do que para o mundo. E também fica mais fácil da gente entender por que o mundo é mais agressivo. Porque eles não têm esse Espírito Santo de Deus. Eles não têm o amor de Deus derramado em seus corações. Nós temos. Então, para nós fica mais fácil essa comunicação de paz. Essa comunicação não violenta. Que o mundo hoje tem de sobra. Mas eu li um livro e continuo pesquisando sobre uma teoria que se chama comunicação não violenta. Quem já ouviu falar? Essa teoria é muito legal. E ela é muito bíblica. Apesar de eu não ter encontrado em lugar nenhum a religião ou no que ele crê, esse autor. É o Marshall, né? O Marshall Rosenberg. Ele é americano. Ele nasceu na década de 30, morreu em 2015, com 80 anos. Mas ele deixou, assim, uma obra riquíssima. E ele escreveu sobre essa comunicação não violenta um livro que já vendeu, o primeiro livro dele já vendeu 5 milhões de cópias. Então, ele já fez intervenções em conflitos de guerra pelo mundo com essa teoria. Então, a gente conhece muita gente que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que ficou famoso com tudo que anunciou, que pronunciou, mas esse Marshall, ele traz uma teoria com 4 pontos que nós vemos claramente na palavra de Deus. A hora que eu li, que eu descobri isso, na verdade, eu descobri num encontro que eu fui, numa roda de conversa, e alguém falou dessa comunicação de paz, dessa comunicação não violenta. Eu falei, tá, mas tudo isso aí está na Bíblia. E só agora o pessoal está gritando esse negócio? Na verdade, não. Ele grita lá desde a década de 60. Mas é agora
está explodindo, porque nós vemos cada vez mais dias difíceis, onde a paciência e a tolerância do ser humano é quase zero. Aliás, está abaixo de zero. Está muito difícil. Nós vemos que existe uma intolerância em nós. Nós cristãos, precisamos orar para que o Senhor nos dê domínio próprio sobre determinadas situações, que uma palavra dita causa um turbilhão dentro de nós, e a gente fica com raiva, e a gente quer discutir, a gente quer ir lá resolver o problema. Isso é intolerância. Isso é falta de empatia, isso é falta de compreensão com o outro. Porque às vezes o outro trouxe alguma palavra que nem era exatamente aquilo que ele queria dizer, mas enfim, ele disse. Mas a gente está tão angustiado e agoniado e ansioso por algo que às vezes a gente nem sabe o quê. Talvez, em nome de Jesus, que seja a volta de Jesus, que a gente está sem paciência para ouvir coisas que não queremos ouvir. Então, eu queria... a definição dessa comunicação não violenta é uma habilidade, olha só que interessante, é uma habilidade de pensamento e comunicação que permite a conexão de uns com os outros de forma compassiva. É uma habilidade de pensar diferente, que faz com que eu haja diferente com o outro, com compaixão, com empatia, com misericórdia. Isso é de Deus ou não é? Não foi assim que o Senhor foi lá no homem? Quando o homem pecou e ele sabia. Não foi com compaixão, com misericórdia, com tristeza no coração. Deus podia ter ficado bravo e ter falado, mas eu não disse que não podia comer. Eu não te disse que não podia comer. O Senhor faz a pergunta, mas por acaso tu comeu da fruta que eu te disse, não come? Foi isso. E o homem diz, eu não comi nada. Na verdade, não fui bem assim, Deus. Foi tu que me deu a mulher, que me deu a fruta. E aí o homem, ainda apesar de todo o amor de Deus, ele condena o Senhor. E a gente faz isso de vez em quando, né? Então, como é que a gente vai desenvolver essa comunicação pacífica, empática na nossa casa? Como a gente vai fazer com os nossos cônjuges? E a gente sabe que conflitos não faltam, né? Divergências não faltam. A gente está o tempo todo com algo diferente que a gente pensa, que a gente sente. E aí, como é que eu vou passar isso para o meu marido? Como eu vou passar isso para minha esposa? Como eu vou falar isso com os meus filhos, sem que eles fiquem amargurados, com raiva, chateados, e vão procurar outra pessoa para falar, só queiram conversar com os amigos, não queiram conversar comigo. Então, como eu posso acessar o coração das pessoas de uma forma amorosa? Isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Então, aqui a gente não vai falar sobre o que a gente não pode fazer. A gente vai falar sobre o que nós devemos fazer. Amém? Então, eu preciso, assim, os 4 passos. Eu preciso observar o outro sem julgar. Eu preciso observar o fato, o que aconteceu, a ação do outro, a palavra do outro, sem julgar o que ele está fazendo. Isso é benignidade. O contrário da benignidade é malignidade. A malignidade é um pensamento com julgamento errado sobre a coisa. É o meu julgamento. A gente tem uma tendência a olhar para o outro de acordo com as nossas próprias concepções. Isso é natural, é nosso, e isso não dá para tirar de nós. Então, o exercício, que é uma habilidade, ela só é alcançada com exercício. Não tem outra forma de tu alcançar uma habilidade. Então, eu só posso ter habilidade naquilo que eu exercito. Então, o Leandro é um hábil em eletrônica, eletricidade, né, Leandro? Eletricidade. Porque ele treinou, ele fez um curso, ele treina, ele olha, ele investiga, ele pesquisa, ele vai lá, ele faz mais coisas. O Edmilson
ele é um técnico de eletrônica também. Ele foi lá, ele investigou e descobriu uma área que ele vai desenvolver a habilidade dele. Então, nós temos habilidades. O meu marido é um hábil contador. Ele tem habilidade em contas. Por quê? Ele é um bom gestor financeiro, contábil. Porque ele fez um curso, ele buscou habilidades, ele treinou, ele exercitou, ele estuda, ele busca. Ele está sempre na ação. E todos nós aqui temos habilidades. E habilidades emocionais também são construídas. A gente constrói habilidades emocionais a partir de um exercício que começa no nosso pensamento. E não é complicado de fazer, mas precisa ser exercitado. Então, a habilidade de observar a pessoa, o que ela está fazendo, o seu erro, o seu pecado, porque a gente está falando de uma comunicação não violenta, sem julgamento. E a palavra de Deus fala sobre isso. Em Mateus 7, vamos abrir? Mateus 7, de 1 a 5, Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre isso. Que é uma passagem que todo mundo conhece, todo mundo cita quando está sendo julgado. Não para não julgar. Então, hoje a gente vai ler essa passagem pensando em nós. Jesus falando comigo. E é importante que eu diga aqui que tudo que nós ministramos aqui, eu e meu marido, a gente é ministrado na nossa vida. Nós somos exercitados no nosso casamento. A gente vem aqui com coisas que Deus está trabalhando em nossa vida. Que Deus tem ministrado a cada dia. Então, quando a gente sobe aqui e traz uma palavra, é porque o Senhor já falou com a gente antes. É porque o Senhor está falando conosco. Então, Mateus 7, de 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais. E sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, Jesus disse: tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Julgar, observar sem julgar. A gente vai ver um exemplo disso lá no final. Em Gálatas 6:1, também fala alguma coisa bem interessante que nós precisamos ler. Como a gente está falando de um curso, né, família, projeto de Deus, nós vamos ler algumas passagens. Então, Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, que estão vendo isso, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Espírito de humildade é sem julgamento. E cuida de ti, para que não sejas tentado também. Lucas, vamos continuar ali no 6:31, versículo 31. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a ele. Eu não precisava dizer mais nada, né, na verdade. Então, observar sem julgar. Observar o fato, observar a situação. Só observar. E se tu por um tempo precisar só ficar na observação, fique. Se tu precisar por um tempo parar assim, não, eu estou julgando. Né, eu não posso, eu preciso só observar o fato. Ver o que está acontecendo. Segundo ponto. Cuidar os sentimentos do outro e o próprio. Principalmente o seu próprio. Naquele momento que tu chega e observa o fato. Ou que alguém chega para ti com uma palavra dura. Cuida o teu sentimento. Observa o que tu está sentindo. Porque o nosso coração é enganoso.
Vamos lá ler em Lucas 6:45. Ainda no Sermão do Monte né? Lucas 6 é Sermão do Monte ainda. Lucas 6 ainda, 45. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal do seu mau tesouro. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Cuida, né? Observa bem o fato e cuida o seu coração, para não deixar sair da sua boca, ou do seu corpo, ou por um gesto, ou por um olhar, o teu sentimento mal com respeito àquilo. Porque nosso coração armazena sentimentos de amargura, de ira, né? A gente tem a semente do pecado em nós, então a gente armazena sentimentos que não são bons. A gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Lá em Filipenses diz que os nossos pensamentos, que o pensamento do homem deve ser bom. Cuida de pensar as coisas boas, né? Que o seu pensamento deve ser amável, respeitoso, de boa fama, bondoso, para que a gente possa encher o nosso coração, os nossos pensamentos. Né? A gente fala de pensamento e coração, na verdade a razão e a emoção estão muito ligados. E a gente precisa filtrar os nossos sentimentos. Então, se eu vou pensar o bem, se eu vou tirar do meu coração o que é bom sobre aquela atitude, eu vou ser empático. O que é empatia? É eu observar o sentimento do outro e compreender o sentimento do outro. Quando a gente fala em ser simpática, é uma pessoa que é amável com todo mundo. Agora, a empatia é algo que vem de dentro. E a empatia é me colocar no lugar do outro e tentar sentir o sentimento dele. Pensar como ele está pensando. Por que essa pessoa está dessa forma? Por que esse fato está acontecendo? Por que essa pessoa está me tratando mal? Eu observei o fato. Ela entrou na igreja, passou por mim, olhou, me mediu e saiu andando. Ao invés de eu julgar e pensar, o que essa pessoa pensa que ela é? O que eu fiz para ela? O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa para essa pessoa? E, não. Eu preciso, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com uma comunicação não violenta, cuidar os meus sentimentos. Eu não ficar com raiva naquela hora, eu não ficar chateada naquela hora, angustiada, ansiosa para saber, eu preciso cuidar. Que sentimento eu estou sentindo? Eu preciso saber que sentimento eu estou sentindo. Aí eu fiquei bravo. Por que eu fiquei bravo? O que eu tenho no meu coração que me fez ficar bravo naquele momento? Isso ajuda eu a avaliar o meu ser. Então, avalie-se o homem a si mesmo. Eu preciso aprender a me conhecer. Por que eu carrego um sentimento de intolerância? Por que eu carrego um sentimento de amargura? Por que eu carrego um sentimento de ira? Por que eu me iro tão facilmente? O que eu tenho no meu coração? Isso é muito importante para que a comunicação não seja de acordo com esse sentimento. E no casamento isso é muito comum. Às vezes na igreja as pessoas olham para a gente, olham para mim e falam, ai, tá tão querida, tá sempre rindo, é tão boazinha. Pastor Alberto é um amor de pessoa. Não é difícil amar ele, não é difícil te amar. Vocês devem ser assim, um mar de rosas na casa de vocês, só love. Não. Porque nós também temos coisas más no nosso coração. Nós também temos sentimentos que não são bons no nosso coração. Nós também trazemos da nossa cultura familiar, apesar de 40 anos de estarmos juntos, coisas que foram colocadas no nosso coração e que a gente ainda luta para que aquela coisa saia. Que a gente ainda está no exercício de cura. Então, quando existe uma união de duas pessoas que foram criadas em culturas familiares diferentes, elas se encontram e elas precisam se tratar mutuamente. E esse tratamento precisa ser não violento, porque se ele for violento,
vira uma tortura no relacionamento. E é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem assim, mas eu sei porque ele é assim, eu sei porque ela é assim, porque a criação foi assim, assado, né? Ok, isso é empatia. Mas como eu reajo a isso? Qual é o sentimento que eu tenho com respeito àquela grosseria, àquela forma de ser? Isso também é importante, porque aí, dependendo da minha reação com aquilo, eu vou ser agressiva também como a pessoa. Ou vou também continuar causando um dano no outro. Então, o que eu preciso fazer? Observar a situação sem julgamento, olhar o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está dizendo, sem julgá-la, sem premeditar o que ela pode estar. O Alberto falou grossamente comigo porque ele é um grosso mesmo. Julguei. Ele falou assim comigo porque ele está com raiva de mim. Julguei. Ele falou assim comigo porque as coisas foram ruins no trabalho. Julguei. Verdade, nós somos diferentes. Então, eu preciso cuidar os meus sentimentos na hora que alguém é agressivo comigo, ou que alguém traz uma palavra que não me agrada, que não condiz com aquilo que eu gostaria que fosse. Eu preciso cuidar isso. Então, eu preciso tentar trazer do meu coração sentimentos bons, né? Não. Se eu não conseguir trazer um sentimento bom, eu preciso orar e perguntar para Deus, o que eu faço com esse sentimento? Por que eu estou me sentindo mal com essa situação? Porque eu não quero mais olhar para aquela pessoa? Porque eu prefiro fugir dela? Porque ela me desagrada? Porque o jeito dela ser me causa ojeriza, como diz meu marido. Provérbios 10, 12. A ojeriza é a palavra que ele usa, não é que ele diz isso das pessoas, tá? Provérbios 10, 12. Olha aqui que fala de sentimentos. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Sentimentos, dois sentimentos bem antagônicos. Amor e ódio. Então, o ódio causa brigas. E o amor cobre todas as transgressões. Então, se naquele momento eu vou sentir amor pelo outro, ao invés de ficar com raiva dele, porque ele me causou dano, talvez eu cubra a transgressão dele e provavelmente eu consiga pacificar a situação e me restaurar com a pessoa. E qual é o terceiro ponto? O primeiro é observar, o segundo é cuidar os sentimentos, o meu e o do outro. E qual a necessidade? Qual é a necessidade do outro? Todos nós temos necessidades, amém? Todos nós temos necessidades. Qual é a minha observação com respeito à necessidade do outro? Por que o outro será que agiu dessa forma? Qual a necessidade dele nesse momento? Passou por mim e me mediu. Qual será a necessidade dele? Ele deve estar passando por alguma dificuldade, talvez, e ele tem uma necessidade que eu talvez não tenha suprido. Ou ele está com uma outra necessidade que não seja a minha, eu estou julgando ainda, mas eu não estou julgando a pessoa, eu estou a situação. Então, a necessidade, lá em Romanos 12 a gente vai ler alguns versículos. Vamos acelerar que meu marido já... Eu nem vi os 10 minutos, viu, amor? Romanos 12. 9, 10, 15 a 16. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal. Necessidade das pessoas, todas, elas têm necessidade de ser amadas. Todas as pessoas têm necessidade de amor. Todas as pessoas têm necessidade de fidelidade. Amor sem fingimento. Preferindo-vos em honra uns aos outros, respeito.
Todas as pessoas têm necessidade de respeito. Alegrai-vos com os que choram, chorais com os que se alegram, chorais com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Todas as pessoas têm necessidade de companheirismo, de cooperativismo, de cooperação, de colaboração. Sede unânimes entre vós. Todas as pessoas têm necessidade de que tu pare pelo menos para ouvi-la, para saber se tu concorda com ela ou não. E se tu não concorda, explica o porquê. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. A soberba, ela é uma dificuldade num relacionamento. As pessoas soberbas nunca dão o braço a torcer, nunca cedem, sempre têm razão, sempre têm a verdade, não aceitam serem ouvidos, não aceitam serem modificados, transformados. É aquela síndrome de Gabriela. Eu descobri isso, agora eu vou ser assim, vai ser sempre assim, e deu. Isso é difícil num relacionamento. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Eu sei, eu que sei, né? Eu que falei, eu que disse, né? Então, essas coisas confrontam a necessidade do outro. Então, eu preciso pensar do que o outro precisa, do que ele pode estar necessitando. Então, aqui eu falei de coisas básicas, tá? Amor, respeito, companheirismo, conversa de acordo mútuo, concordar, né? Então, assim, às vezes a gente não combina a mesma coisa, mas vamos sentar, vamos conversar, alegremente, vamos tirar para o ímpar, então. Né? Vamos jogar a moeda para cima, cara coroa. Não sei, mais interessante, mais bíblico, vamos orar. Vamos orar sobre isso, né? O quarto, fazer o pedido da forma certa e coerente com a necessidade do outro. Então, eu preciso ouvir qual é a necessidade do outro. Amor, qual é a tua necessidade nesse momento? Eu estou vendo que você não está bem. Né? Eu estou vendo que você está com o olho caído. Isso é observação. Observei que tu está triste. Tu está triste? Tô. Você, assim, esse sentimento de tristeza é recente? Quando é que tu começou? Começou hoje de manhã. Tu quer falar sobre isso? Não, não quero falar. Tá, tu precisa de alguma coisa? Tu tem alguma necessidade nesse momento? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Ele pode dizer não, ou pode dizer não, me deixa quieto, já é alguma coisa. Né? Me deixa aqui, já é uma necessidade que ele tem de estar sozinho com ele mesmo. E eu aceitando isso, eu estou respeitando ele. Eu perguntando para ele o que ele precisa, eu estou honrando ele, respeitando ele. Honrar no sentido de não a honra que a gente deve a Deus, mas no sentido de respeito mesmo. E ele pode dizer só que ele quer conversar. Posso falar? Pode. Vou ser todo ouvidos para ti. E depois, no fim, ele pode fazer. Tu quer isso? É só isso, tá? Tá tudo bem agora, tá? Tu quer chorar? Não, não quero, tá ok? Então, vamos comer, vamos fazer alguma coisa. Né? Ouvir a necessidade do outro. E ele pode me fazer o pedido de forma clara se eu oportunizar. E eu também posso fazer um pedido para ele. Né? A gente vai ver aqui uma forma de eu fazer o pedido, né? De eu falar da minha necessidade. Em 1 Pedro 4, de 10 a 11, eu acho importante a gente ler esse versículo. Diz assim, 1 Pedro 4, 10 e 11. Serviam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Então, se eu vou agradar o outro, ouvir o pedido dele, eu preciso usar todas as minhas forças, todo o meu ser, todo o meu coração, para fazer como para o Senhor.
Se servir, se falar, se ouvir, se consolar. Qual é o pedido do outro? Provérbios 10, 19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que modera o seu lábio é prudente. Então, quando eu vou fazer um pedido, quando eu vou pedir alguma coisa para o meu marido, eu não posso impor. Eu não devo, né? Segundo a palavra de Deus, eu devo dizer como para ele. Amor, você gostaria de fazer isso para mim? Você poderia fazer isso para mim? Será que está ao seu alcance? Eu preciso perguntar se ele quer aquilo. Não é só a minha vontade que conta. Provérbios 10, 31 também diz, a boca do justo produz sabedoria. Os lábios do justo sabem o que agrada. Justos, justificados pelo Senhor, nós somos, amém? Nós sabemos o que agrada ao outro, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Então eu vou mandar longe de mim a ira, a cólera, o nervosismo, a amargura, e eu vou servir o meu próximo com todo o meu coração e amor, porque o amor cobre multidão de pecados, multidão de transgressões. A resposta branda desvia o furor. Tem uma crise ali, um conflito. Provérbios 15 diz que a palavra branda desvia o amor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí começa o conflito. Então, assim, se a coisa já está ruim, vai ficar pior. Mas pode ficar bem. Pode ficar bem. E depende de mim, depende da palavra que eu vou lançar. Depende de como eu vou reagir àquela atitude, àquela ação, àquele cenário de conflito, de confusão, de dor, de raiva, de ira, de cólera. Eu coloquei um exemplo aqui de conflito. Posso ler, professor coordenador? Rapidinho, uma observação de um fato. Eu chego em casa, depois de um dia super cansado, e aí o Alberto chegou bem antes de mim. Ou pode ser o contrário, tá? A mulher está em casa e o marido chega. E aí ele chega ou ela chega, a casa está uma bagunça, o chão sujo, e não tem nada para comer e tu está morrendo de fome. E tu tá assim, ó, eu vou chegar em casa agora, eu vou comer com meu amor, vou tomar um lanchinho. A gente toma um lanche sempre na nossa mesa. Quando a gente chega, eu chego em casa naquele cenário. Vamos fazer a comunicação não violenta. Observa o fato, sem julgamento. A casa está uma bagunça. E não tem nada para comer, não tem cheirinho, não tem pão comprado, não tem nada. Sem julgamento. Observei o fato. Aí eu vou falar com ele. Amor, eu vi que a casa está toda bagunçada e não tem nada para comer. Aí eu vou falar do sentimento dele. E do meu. Né? Eu vou falar, você está bem, amor? E ele está lá no WhatsApp. Né? Assim, ó. É hipotético, tá? Aí ele está lá no WhatsApp, só o dedinho, aí ele vira para mim, oi, amor, tudo bem? Meio rindo. E aqueles rios, sabe aquele negócio? E aí ele... Aí eu falo do meu sentimento. Oi, amor, eu estou tão cansada. Falei do meu sentimento. Eu estou cansada, estou com fome. Como é que você está? Aí ele vai falar do sentimento dele. Ah, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Tá, aí eu vou dizer da minha necessidade. Aí eu vou sentar do lado dele e vou dizer assim, amor, olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu gostaria muito de chegar em casa hoje, já que tu tá bem, né? Eu gostaria de chegar em casa, sentar na mesa para comer contigo, né? Uma comidinha, um lanchinho gostoso, aquele que a gente come todo dia. Eu gostaria muito disso. E depois a gente podia arrumar tudo junto, depois assistir um filminho, né? Ou namorar, né? A gente podia, né, amor? Eu gostaria muito que fosse assim hoje, porque eu estou muito cansada. Uma massagenzinha no meu cervical, que está doendo. Eu gostaria. E aí ele está me ouvindo, né? Ele disse assim, né? Falando de nós dois, né? Porque eu disse com todo amor, toda a mansidão, toda a tranquilidade, fazendo carinho na cabeça dele, porque eu quero que aquilo se resolva da melhor forma. Eu quero uma comunicação não violenta. Porque se eu quisesse criar um conflito, eu ia chegar assim, o que está acontecendo aqui? Por que tu está no WhatsApp assistindo Reels e eu estou morrendo de fome e a casa está nessa bagunça, amor? Né?
Porque a gente tem eu e o Alberto, a gente tem um compartilhar de atividades em casa. Ele vive a vida comum do lar. Como diz em 1 Pedro 3,7. Ele vive a vida comum do lar. Ele também lava a louça, ele também faz comida, ele também arruma a casa. Ele também pendura a roupa no varal que ele não gosta, mas ele faz quando eu estou com dor na minha coluna. E eu também faço tudo isso. A gente faz juntos. E sim, às vezes a gente chega junto em casa e sim, as coisas estão desorganizadas e a gente vai junto para a cozinha. E a gente vai junto para a cozinha. Então, estou dando o nosso exemplo porque isso é uma coisa que pode acontecer. Ou dele chegar em casa e já estar antes, e eu estar lá no sofá, também no WhatsApp ou com a televisão, e a casa está bagunçada e a comida não está feita. E ele chegar e querer saber o que aconteceu. E realmente isso acontece. Às vezes ele chega e pergunta, tá tudo bem, amor? Tá? E eu pergunto, tá tudo bem comigo e contigo? Ah, eu estou cansado. Ele levanta imediatamente e sai para fazer as coisas. E aí isso acontece na nossa casa. Eu estou falando que a gente ministra o que a gente vive. E o pedido, né? Porque aí eu falei como eu estou me sentindo. Aí eu vou fazer o pedido para ele. Eu gostaria, amor, né, de chegar em casa, assim, eu gostaria que fosse assim. Você gostaria, o pedido, amor, você gostaria de me ajudar nisso? Você gostaria de me ver mais satisfeita, mais tranquila? Você poderia organizar a casa, assim, não sei, né? Quando você estiver bem, você poderia fazer isso para mim? Você gostaria de fazer isso para mim? Eu não estou impondo. Eu não estou dizendo eu quero que. Eu preciso de. Eu estou devolvendo para ele uma responsabilidade. Eu estou perguntando se ele gostaria de. É uma forma de expressar. Eu não estou dizendo, eu não estou impondo a minha vontade. Eu estou perguntando se a vontade dele também é que a gente fique bem. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu pergunto para ele, você gostaria que depois da gente comer, depois da gente lavar a louça, a gente ficasse ali assistindo um filminho, ou lendo uma palavra, ou lendo um livro, ou conversando sobre o nosso dia? Ele vai dizer que sim, né? Porque quem não quer ter um momento legal? É uma forma de expressar, é uma forma de dizer, de comunicar não violentamente, de comunicar amavelmente, pacificamente. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente, é benigno, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus e ele está no nosso coração. Que a comunicação de vocês seja pacífica, amorosa e cheia de bem. Em nome de Jesus, amém?